E vem conferir a crítica do anime Omiun Kaiten Reverse. E eu acabei de assistir um anime da temporada de julho de 2025 chamado Omiun Kaiten Reverse. Esse foi aquele anime que eu não dava nada, ele me surpreendeu no começo e da mesma rapidez que ele conseguiu me surpreender, ele conseguiu me perder com o desenvolvimento da sua história. Porque Omiun Kaiten Reverse parecia ser só mais um anime de Sekai. Um pouco diferente no conceito, é bem verdade, mas com seu desenvolvimento no primeiro episódio, ele conseguiu chamar minha atenção. Porque o que acaba acontecendo? É um menino que acorda misteriosamente num Japão do passado que mistura passado com futuro. Então esse ponto já chama minha atenção. Eles misturarem ele pro passado, ele ir para essa ideia de um isekai, de um mundo diferente, mas ao mesmo tempo ele acaba indo para um lugar que é um Japão meio que do passado, misturado com o futuro. Porque tem uma parte futurista ali. Logo depois que vai decorrendo o primeiro episódio, ele vai chamando a minha atenção, ele vai conseguindo me cativar e me prender para querer saber mais sobre aquele universo, ele me entrega mais uma grande surpresa, que vai ser um spoiler do primeiro episódio, que é, ele acaba morrendo, mas em vez dele morrer, ele volta no dia que ele conheceu a protagonista, ou seja, esse anime vem com um conceito que é conhecido como Dia da Marmota. O que é isso? É aquele dia que sempre que você morre, ou sempre que o dia acaba, você vai ficar repetindo ele infinitamente, até um dia que você vai aprender ou entender o que você tem que fazer para sair daquele looping temporal. Essa ideia é muito interessante. Ou seja, você tem três conceitos que me ganharam. Você tem um universo futurista misturado com o passado, que é super interessante, com uma ideia de um looping temporal que é mais interessante para mim ainda. Agora, nos 3 primeiros episódios, pode-se dizer que o anime, os 3, 4 primeiros episódios, que é a primeira 1/3 do anime, ele consegue ainda entregar bem essa ideia. Você consegue ver o looping temporal, você consegue perceber que ele repete mais o dia, mas quando ele volta, o dia está diferente, as coisas mudaram. Então o conceito inicial do anime é muito bom. Eu tenho uma crítica à animação do começo. Eu não acho que a animação no começo ela é tão boa como o anime poderia ser. Ele poderia ter com um universo tão interessante visualmente, eu acho que o design da animação poderia ser mais interessante, o visual dos personagens poderia ser muito mais interessante também, e a fluidez na sequência de ação. Porque no fim das contas, esse é um anime de ação misturando kaiju com um robô gigante. Então você poderia dar mais valor para a parte da fluidez da animação na parte da sequência de ação. Isso para um anime de ação faria completa diferença. Só que nos 4 primeiros episódios eu deixo isso passar, porque o visual ele não é interessantíssimo, mas ele não é ruim. A ação não é a melhor do mundo, mas ela também não é ruim. E isso vai sendo compensado pelos personagens que vão aparecendo, que parecem ter um mistério atrás deles, misturado com uma história que parece ser boa e também com um universo rico e a viagem do looping temporal. Quando chega nos 4 episódios do meio, que seriam os episódios do meio da temporada, é o momento que você começa a usar o universo para desenvolver o mundo, os personagens secundários e as suas histórias paralelas. E aí é que começa o problema geral do anime. Essa metade, ela não é completamente ruim, mas ela é aquela metade que ela não consegue tirar o máximo que o potencial que esse anime tem. Porque é aí que você percebe que os personagens, por mais interessantes que eles sejam visualmente, a história deles são a mais clichê possível, num ponto que você, como público, não consegue se interessar completamente por eles. Você não fica cativado, você não fica envolvido e você não quer saber o que acontece com eles. Então isso vira um problema. A metade, o universo que era interessante não é desenvolvido, os personagens não são tão cativantes e a parte técnica da animação, que tem bastante ação, não melhora de qualidade. Então o ponto que poderia ser acima da média fica só
mediano ainda. Então esse é um problema. E aqui o anime já me perde muito, porque eles usam o looping temporal apenas como um recurso de roteiro para os episódios irem fluindo e de resto as coisas acabam decepcionando. Só não é mais decepcionante porque a gente chega na parte final do anime. E aí é que o anime acaba decaindo de vez, porque a parte final é onde vai ter as revelações. E parece que o autor ou a autora não sabia para qual caminho levar essa história. Então a partir daí, você como público percebe que ele acaba jogando várias informações, várias ideias, mas a execução é um problema. Então esse é o final problemático do anime, que tem um começo com grande potencial, um meio que é decepcionante e um final que eu acho ruim. E o final eu acho ruim por vários motivos, porque os problemas que estavam desde o começo se mantêm, que seriam a animação com uma qualidade mediana, a trilha sonora que não é marcante. Aí você pega os problemas do meio, que seriam os personagens que são interessantes, mas não são tão bem desenvolvidos. E o final da temporada, parece que nos últimos 3 episódios, ele quis ter várias ideias e jogar todas em tela, até alguma dar certo. Nenhuma deu pra mim. E por isso que o anime que ele começa sendo só mais um anime de Isekai, que acaba virando um potencial gigantesco, acaba se perdendo no meio e virando uma frustração no final. Porque as respostas, as resoluções, como elas são feitas, parecem mais jogadas do que desenvolvidas para chegar até lá. Concluindo, Onimaru Kaiten Reverse é um anime que tinha um potencial gigantesco pelo começo dele. No meio ele é uma decepção e no fim ele mostra que é um anime que não funciona pra mim. Me desagradou bastante. E por isso que eu fecho Onimaru Kaiten Reverse com uma nota 4,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Onimaru Kaiten Reverse? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.